Tesouro Direto foi feito para permitir que o investidor pessoa física compre títulos públicos. Entenda mais sobre este tipo de investimento agora na entrevista. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é uma forma de investimento que as pessoas têm de aplicar direto, a comprar um título público diretamente do governo. Essa seria a ideia. Então, já que você citou dos títulos públicos, o que é o título público? Bom, o título público, falando, é justamente um papel que o governo emite, e é público, é do governo, não é, por exemplo, o investimento em uma instituição privada, um banco, por exemplo. Essa seria a diferença. E nesse título público, o investidor, que investiu no Tesouro, vai ter todos os dados que ele aplicou, como, por exemplo, a rentabilidade e o prazo do vencimento. Quais são os tipos de Tesouro Direto que existem? Certo. Existem basicamente 3 tipos. São eles o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic. Tanto o Tesouro Pré-fixado quanto o Tesouro IPCA+, eles podem distribuir juros no vencimento, que é retornar aquele lucro do investimento no final, ou podem também distribuir semestralmente. E já o Tesouro Selic, ele vai distribuir os juros também no final. A diferença deles é justamente a forma que é remunerado esse investimento. Então, quando a gente fala em Tesouro Pré-fixado, o investidor já vai saber o valor de juros de taxa que vai render todo o investimento. Então, ele consegue até calcular o tanto de juros que ele vai receber. Quando a gente fala em Tesouro IPCA+, é um tesouro que vai remunerar o investidor toda a variação do IPCA, que é um índice que mede a inflação, mais uma rentabilidade. Então, um exemplo, um Tesouro IPCA mais 6% vai remunerar toda a inflação mais 6% em relação ao valor investido. E o Tesouro Selic é um investimento que varia de acordo com a Selic. Então, ele pode ir remunerando mais ou menos se a Selic aumenta ou diminui. Qual é o melhor para investir? Bom, o melhor para investir vai depender de quem é o dono do dinheiro, é quem escolhe investir. Mas tem umas dicas que os economistas passam que é justamente em relação a essas 3 formas, Então, quando a gente pensa num tesouro pré-fixado, a gente está escolhendo esse tesouro porque acredita que a taxa básica de juros, a taxa Selic, vai cair. Então, mesmo a taxa básica reduzindo, eu garanto uma rentabilidade porque eu comprei um título pré-fixado. Essa é a ideia. Já a escolha, por exemplo, para um título IPCA mais alguma rentabilidade, é aquela pessoa que acredita até que a inflação possa aumentar, então ela vai ter sempre a sua rentabilidade acompanhando e até aumentando junto com a inflação. Já o Tesouro Selic é para quem acredita o contrário, que a taxa de juros vai subir e aí vai ter os seus investimentos também acompanhando esse acréscimo. Por que escolher o Tesouro Direto e não a poupança, o CDB ou outras formas de investimento? Boa pergunta. O Tesouro Direto é também uma forma de renda fixa, Você investe sabendo mais ou menos ou exatamente quanto vai ganhar. Para escolher esse investimento vai ser das características e da diferença dele com outros investimentos. Então, uma das vantagens que existe em investir no Tesouro e não num CDB de um banco ou poupança, e também em um banco, é a questão do risco de crédito ser minimizado. Ou seja, é mais fácil um banco quebrar do que o governo quebrar. Essa seria uma vantagem. Esse é o único risco? Não é apenas este o único risco. O investidor pode comprar um título do Tesouro, seja para, vamos dizer assim, esperar até o vencimento ou retirar antes, vendendo ele a mercado. Então, esse pode ser um risco, se caso, quando ele for vender, ele, vamos dizer assim, oferecer um título que esteja pior ou que o valor do título dele esteja menor do que o esperado. Então, ele corre o risco de não receber, vamos dizer assim, a rentabilidade prometida. Mas o investidor que carrega até o final, até o vencimento, recebe o que foi acordado no título. Qual que é o custo e a tributação? Custo e tributação. A gente, primeiro falando dos custos, Existem 2 custos. Antes de falar dos custos, só entender. Para investir no Tesouro, a gente tem que fazer uma conta de uma corretora.
E essa corretora que vai enviar o seu dinheiro para BMF Bovespa, que é quem tem a custódia desse dinheiro. Então, os custos estão relacionados a isso. Primeiro, o custo da corretora, e aí vai depender de cada uma. É possível encontrar essas rentabilidades no site e também, quando a pessoa for abrir a conta, saber, né, antes qual é a taxa cobrada. E, além disso, tem a taxa de custódia, que é da BMF Bovespa, onde os papéis são trocados, enfim, as informações são passadas e registradas. Nesse custo, ele é conhecido, é 0,3% do valor aplicado, do valor do título. E a tributação? Certo, a tributação também é a mesma de renda fixa, então a gente pode pensar sempre em duas. A primeira seria o IOF, que é tributado só para aqueles investimentos até 30 dias, né, que geralmente também não é o caso, a não ser que a pessoa venda antes, né, do vencimento. E a segunda tributação é o imposto de renda. Nesse caso, é um imposto de renda regressivo, ou seja, ele vai diminuindo com o tempo. Então, a ideia é que, até se você faz um investimento e resgata ou vende ele antes de 180 dias, vai ser incidido 22,5% sobre a rentabilidade. Se for de 181 dias a 360, esse imposto de renda reduz para 20%. De 361 dias a 720 dias, esse imposto de renda é 17,5%. E acima de 720 dias, né, ou seja, acima de 2 anos, esse imposto de renda é de 15%. Os títulos do Tesouro são emitidos já com esse prazo mínimo, para justamente oferecer o imposto de renda menor. Os investimentos, então, só compensa para quando é longo prazo? Não, pelo contrário, na verdade não. Tem pessoas, né, que compram os títulos para justamente acompanhar a mudança de preço desses títulos no mercado. E aí, quando, vamos dizer assim, tiver um preço mais atrativo do que o do valor do título que ela comprou, ela até vende ele para conseguir receber mais. Mas tem um risco aí que ela pode vender, receber o dinheiro e depois não conseguir reinvestir com uma taxa tão boa que o título anterior. Mas existe como também investir aí no curto prazo, para quem gosta de acompanhar o mercado. Quais as dicas que você passa para quem quer investir em Tesouro Direto? Bom, para quem quer investir em Tesouro Direto, a dica é justamente seguir o passo a passo, né? Então, procurar uma corretora, abrir essa conta, tirar suas dúvidas e avaliar bem as opções oferecidas, né? Além desses três tipos de tesouro, que é o pré-fixado, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic, nós temos prazos diferentes para cada título e também a remuneração, que pode ser semestral ou no vencimento. Então, a pessoa realmente vê a disponibilidade financeira e vê qual o objetivo do investimento, né? A gente nunca investe só pelo dinheiro, a gente quer construir ou realizar projetos. Então, essa seria a dica, né? A ideia.